Olá, tudo bem? Existe uma diferença tão grande entre os pastores do nosso tempo e o verdadeiro pastor Jesus. Isso não é nenhuma acusação, é algo que se tornou visível no mundo. Jesus, ele deixou as cores celestiais, se transformou em ser humano e se transformou em servo. Jesus veio para servir, ele disse. E Jesus também, ele se humilhou a ponto de morrer em uma cruz. E os primeiros seguidores de Jesus, eles também seguiram Jesus nesse ponto, porque muitos dos discípulos, que eram os pastores daquele tempo, eles morreram, muitos de morte trágica, exceto o discípulo João, que não morreu em perseguição, se bem que João foi muito perseguido, eles tentaram matar João, mas no final João ele morreu de morte natural. Os outros discípulos todos tiveram morte trágica por causa da perseguição. Porque eles amavam Jesus, eles eram perseguidos. Não é o que acontece com os líderes do nosso tempo. Os líderes do nosso tempo, os pastores da nossa época, muitos deles, é claro que sempre há exceção, pessoas que são fiéis a Deus, mas muitos pastores do nosso tempo estão em busca de riquezas, estão em busca de glória, de fama, estão em busca da glória do mundo. Jesus sempre disse que a glória dele não era desse mundo. Jesus não estava preocupado em ter nada nessa terra, mesmo porque Jesus, ele disse, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então os verdadeiros seguidores de Jesus, as pessoas que foram chamadas para apacentar o rebanho de Deus, o rebanho de Jesus, o correto é que eles fossem semelhantes a Jesus, que amassem as ovelhas, que desse até a vida por elas, como fez Jesus. Mas hoje isso não acontece. Muitos deles, dos líderes da nossa época, estão muito preocupados, amando demais as riquezas, amando demais as honrarias. Muitos deles estão envolvendo com política, gostam de sentar na mesa de pessoas importantes, bem semelhante aos fariseus da época de Jesus. Jesus fala também que no final do mundo haveria falsos cristos e falsos profetas que enganariam a muitos. E a pergunta que se faz é, o que será de multidões e multidões que estão acompanhando essas pessoas? Essas pessoas arrecadam multidões, envolvem todo mundo em política, e eles vão se esquecendo do reino de Deus. Então os servos de Deus, eles foram chamados para apacentar o rebanho de Jesus. Essas pessoas foram chamadas para levar essas pessoas para Jesus, para ajudar que essas pessoas sejam semelhantes a Jesus. Porque Jesus veio nos libertar do pecado. E o verdadeiro líder, ele leva a pessoa para Jesus, para que a pessoa se liberte do pecado. Hoje existe um pensamento dos líderes que a pessoa tem que se libertar da pobreza e se tornar pessoas ricas. Mas na verdade, não é esse o evangelho genuíno. O evangelho genuíno de Jesus, é que as pessoas se libertem do pecado. Porque Jesus veio para implantar neste mundo o reino de Deus, no sentido da mudança do ser humano, da mudança interior. Isso significa o reino da graça. Então essa deve ser toda o pensamento. As pessoas devem seguir o conselho de Jesus, deve seguir Jesus nessa parte, deve ter esse segmento de estar focado no reino de Deus, estar focado no reino de Deus, tirar o foco desse mundo, tirar o foco das honrarias dessa terra e ser verdadeiro seguidor, levar as pessoas para pensar, para focar no reino eterno. Então essa é a missão de um verdadeiro líder, de um verdadeiro seguidor de Jesus.
de um verdadeiro pastor, mesmo porque Jesus é o verdadeiro pastor. Mas está escrito que Deus deu os dons para muitos homens para ser pastores nessa terra, para guiar o rebanho, não para o matadouro. É o que está acontecendo muitas vezes. Estão levando o rebanho para o matadouro. Não estão levando o rebanho de Jesus para a salvação eterna. Não estão ajudando as pessoas seguidores de Jesus a ter o foco no reino eterno. E pelo contrário, estão levando as pessoas a ter foco nesse mundo e amar as glórias dessa terra.